Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Quero logo de cara falar com você o seguinte: curta o canal e se inscreva logo de cara. Não espera o tempo passar não, porque você acaba vendo o vídeo todo e esquece de curtir. E mais ainda, eu queria agradecer muito a vocês. O último vídeo sobre o deserto dos Tártaros foi muito bem recebido pelo pessoal em geral, até pelo YouTube, que deixou o algoritmo aberto para o meu canal. Então isso aí foi muito interessante, muito maneiro, gostei bastante e fico muito feliz. E se você puder compartilhar aquele e este vídeo de agora que a gente vai estar gravando, vou agradecer vocês para sempre, porque esse canal tem o interesse de levar a literatura a todos e todos os níveis de literatura, tipos de literatura, escolas literárias, para a gente estar conversando cada vez mais e poder estreitar os nossos espaços, entendimento, divisão, no sentido positivo das ideias. É por aí que a gente quer andar, e o Virando as Páginas está completando agora, esse ano, 3 aninhos. Acredite, 3 aninhos passando por um monte de dificuldade. Uma outra coisa para você que vai fazer o ERJ, para você que vai fazer o Enem, para você que está aí na boca dos vestibulares, tem 2 livros que eu vou estar conversando com vocês nos próximos dias. O primeiro é Meu Amigo Pintor e o segundo, O Menino do Pijama Listrado. Por que eu vou estar falando desses 2 livros com vocês? Porque simplesmente eles vão chegar nas suas mãos nas provas que vocês terão que fazer. Então vai ser um prazer estar ajudando a todos vocês. Nós estamos agora falando de Ernest Miller Hemingway. É este mesmo, Ernest Hemingway e o seu livro O Velho e o Mar. O Ernest Hemingway é daquele grupo de escritores, como Érico Veríssimo, como o Dino Buzzati, que a gente falou semana passada, que são forjados dentro dos jornais, né? Dentro das salas, dos escritórios jornalísticos, das discussões de tabloides ou então das construções de reportagens, né? Então, na verdade, ele passa a ter essas mesmas qualidades de redação, as redações jornalísticas, as narrativas jornalísticas acabam sendo incorporadas para dentro das suas obras. Você vê o Érico Veríssimo em Incidente em Antares, ele faz uma construção histórica das famílias, passando pelas construções históricas do sul do Brasil e inclusive de grandes expoentes políticos de época, entre eles Getúlio Vargas. Depois do final dessa construção, ele insere os personagens necessários para construir um dos mais belos, para mim, o mais belo romance modernista brasileiro, o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, tá certo? O Ernest Hemingway, ele nasceu em 1899 em Old Park, Illinois, e vai morrer em 1961 em Ketchum, em Idaho. Na verdade, ele não vai morrer, ele vai se suicidar, né? Esta obra, O Velho e o Mar, ela vai ser feita em 1958. Na verdade, eu não chamo isso de um romance, é uma novela, são 52, 53 páginas, mas ela é muito densa. Ele foi jornalista do Kansas City, foi no período da Primeira Guerra Mundial, tentou se alistar, mas não podia por uma questão de saúde, mas acabou entrando na Cruz Vermelha da época quando ele recebeu uma carga de bombas, acabou se ferindo e teve que retornar para a Europa, e naquele período ele acabou se colocando em Paris. O Hemingway é um daqueles caras que é meio que o expatriado, aqueles autores que, apesar de terem uma natureza de um país, né, naturais de um país, acabam vivendo o mundo todo, e o Hemingway está no meio disso tudo. Ele trabalhou em Paris nesse período todo, no Toronto Star Week, e dali ele tecia contatos com escritores iniciantes da época. Quem eram esses escritores? Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Elsa Prout, fazia parte de tudo aquilo que foi chamado de geração perdida, os expatriados, cada um de seus lugares, e a partir daí esse texto, Os Expatriados,
ou esse tema Os Expatriados, foi cunhado pela Gertrude Stein. Em 1930, ele acabou por visitar Havana. E Havana tem muito a ver com este livro. Havana tem tudo a ver com esta obra, onde ele acabou não só se apaixonando pela cidade, pelo país, como anualmente seguia para lá para as pescas dos grandes marlins. Exatamente, o mesmo peixe que também tem ao norte do Brasil, você encontra eles em profusão por aqui. Bom, tá aí. O nosso querido Hemingway se apaixonou pela pesca e acabou por viver lá em Havana durante 23 anos. Teve dias turbulentos, casou-se para chuchu, teve 4 casamentos e foi atingido pelo vício da bebida, o que é de pior dentro disso tudo. E aqui, nessa mistura toda, ele acabou se suicidando, tá? Então, o final da vida do Hemingway é um final de vida difícil, né? A partir daí, na década de 30, naquele período lá pré-Segunda Guerra Mundial, ele, assim como o George Orwell, acabaram por estar primeiro fazendo trabalhos jornalísticos sobre a Revolução Espanhola e, em segundo movimento, participaram diretamente da Revolução Espanhola, lutando em favor dos republicanos contra Franco. Então ele também vai ter esse aspecto revolucionário, essas questões sempre antagonistas. Quando ele volta para Cuba, de certa forma ele é um espião que começa ali em Cuba a espionar possíveis espanhóis ligados a Franco e ao fascismo e tendo contato direto com a CIA. E aí surge esta obra maravilhosa chamada O Velho e o Mar, uma novela sensacional e que eu consigo fazer uma relação muito grande com outras obras. E eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas principalmente quando eu falei lá atrás sobre o Deserto dos Tártaros semana passada, o Velho e o Drogo, o Tenente Drogo, eles têm uma relação muito próxima, né? Você está aqui então vendo um livro que foi dar a ele o prêmio Pulitzer em 53. Ele acabou por ganhar também o Nobel de Literatura em 54, tendo O Velho e o Mar, uma obra lançada em 1952. A narrativa dela é estimulante, ao mesmo tempo ela é muito realista, ela impõe aqui de novo aquele sentido, digamos, jornalístico e um pouco do modernismo da época, ainda que o Hemingway não seja um autor ou um escritor modelado pelo modernismo. Ele é um cara que vai tentar explicar a essência da vida nesta obra. Para mim, em alguns momentos, o Velho se parece Hemingway e toda a luta que vai ser travada no mar pelo Velho também parece as lutas que o Hemingway acabou por fazer, né? Então você tem aqui na história, diria assim, um personagem principal que é o velho Santiago. É um pescador idoso, azarado, 80 dias sem conseguir nenhuma pesca, os 4 últimos dias também sem nenhum êxito. Tinha ao seu lado um jovem, um garoto chamado Manolim, que o ajudava diariamente, e porque não pescava de forma nenhuma, a família do Manolim acabou colocando ele em outros barcos. Enquanto todo mundo pescava, este sonhador, esse velho, ele não conseguia mais pescar. E é interessante como há aqui logo de cara uma relação muito grande de amizade de gerações diferentes entre o pescador, entre Santiago e Manolinho jovem, como eles estão aderidos, como eles estão juntos, conversando sobre beisebol, conversando sobre a África. Manolim, obviamente, preferia falar sobre beisebol, e como o Hemingway conseguiu engatar mesmo um sentido de fidelidade entre as eras, completamente diferente daquilo que a gente normalmente imagina. Há uma aproximação muito grande de um jovem que respeita o velho e, por respeitá-lo, o cuida. Esse é o final da vida com o início da vida, e o início da vida se demonstrando tão respeitosa ao final dela e dando todas as honras e todos os louvores àquele velho que estava perto de morrer, que já, não, como diz no livro, não conseguia mais dormir, não conseguia mais sonhar, não conseguia lembrar das mulheres
com quem ele teve relação, da própria esposa, e nem mesmo se lembra da própria África, do qual ele viu os leões. Só para que a gente possa entender como o Hemingway descreve esse velho, logo no início da novela, ele diz o seguinte: o velho era magro e seco, ou seja, a capacidade de alimentação dele era pequena, se alimentava dos próprios peixes que pegava. Normalmente assim se sucede em muitos outros pescadores do dia a dia, aqueles pescadores não exatamente ligados à indústria da pesca, mas aqueles que saem para se alimentar e para vender do produto das suas pescas, vender as suas próprias vidas no dia a dia. E aí o Hemingway escreve o seguinte: o velho era magro e seco, com profundas rugas na parte de trás do pescoço. As manchas castanhas do benigno cancro de pele que o sol provoca ao refletir-se no mar dos trópicos viam-se-lhe nos rostos. As manchas iam pelos lados da cara abaixo e as mãos dele tinham as cicatrizes profundamente sulcadas, quer dizer, rasgadas, profundamente rasgadas, que o manejo das linhas com peixe graúdo dá. Ou seja, ele tinha anzol e linha, ele não tinha mais nada que não isso para a pesca. Ele conseguia pescar os seus peixes e os puxava em suas próprias mãos, sem uma luva de proteção, sem manete, sem nada. Era exatamente assim que era a pesca artesanal desse querido personagem. E olha só como o Manolín conversa com Santiago. Na primeira conversa que se dá entre eles, aqui já se demonstra as questões de respeito. Santiago, disse o rapaz, ao virem da praia para onde foi o alado esquife, posso tornar a ir contigo? Já ganhamos algum dinheiro. Ou seja, eu não estou aqui buscando dinheiro, eu estou buscando a sua companhia. Deixa eu voltar para o barco azarado. Deixa eu ser tua companhia, seu amigo, seu cúmplice em tudo que acontecer naquele mar bastante extenso, profundo e perigoso. Aqui tem um primeiro passo onde a riqueza não separa as amizades, a riqueza não tem capacidade de separar os amores, as diferenças não têm capacidade de deixar o jovem ficar longe do velho, nem mesmo a própria família de Manolín tem forças para que ele não pudesse gritar pela possível estada com o seu querido amigo Santiago. Esse para mim já começa muito bem colocado e muito bem exteriorado todo o processo do que se daria a novela. Há também uma tese de que Gregório Fuentes, um espanhol radicado em Cuba, amigo do nosso querido Hemingway, fez a figuração, quer dizer, foi de quem o Hemingway se apoiou para fazer o personagem Santiago. Então, o que me parece muito claro é que os costumes do Santiago, eles eram muito trabalhados em cima do Gregório Fuentes, e os sentimentos do Santiago me parecem, por vezes, as agonias dos pensamentos do próprio Hemingway, tá certo? Uma das questões que me parecem muito interessante, e essa minha edição aqui digital é uma edição antiga, ela é de 1956, do Livros do Brasil, pelo professor Jorge Sena. Então, talvez, ainda que seja em português, a forma da qual esse livro foi traduzido, ela é mais densa. Talvez seja um pouquinho mais difícil da leitura, mas em geral o que eu posso dizer é que a escrita é bastante leve no sentido da demonstração do livro para você. Isso não quer dizer, assim como o Deserto dos Tártaros, isso não quer dizer que o livro não seja profundo. Tá certo? Nós estamos tratando com um cara que tem uma base jornalística que está trazendo tudo isso dentro de uma obra literária. Uma grande questão, ele precisa ir ao mar, ele precisa pescar um peixe, ele precisa honrar-se, ele precisa lutar pela vida. Então, a gente percebe aqui vários passos interessantíssimos e pontos interessantíssimos a serem trabalhados, e logo no outono, os barcos se saem ao mar
para as melhores pescas, para se tentar então as conquistas do sonho de poder ser efetivamente um pescador em sua essência. É isso que Santiago deseja a primeiro momento. E ele lança-se ao Pacífico, lança-se às grandes marés, lança-se às calmarias, lança-se às tempestades, lança-se às pequenas pescas de peixes que eles vierem a poder se alimentar com eles no próprio barco. As descrições, por exemplo, do livro, e que também tem num filme de 1958, salvo engano, essa cena é espetacular, a cena dos peixes voadores passando por sobre ele num barco, um barco do tamanho talvez aí de uns 4 metros no máximo, e um calado bem pequeno, e mostra a coragem daquele velho homem em enfrentar toda a natureza. Mas o que há de interessante nisso tudo, e aí eu queria estar levantando 2 obras que me parecem importantíssimas nesse processo de comparação, é que a honra nessa relação, o que quer dizer que Santiago ele não vê o mar como inimigo, não vê os peixes como inimigo, ele vê tudo aquilo como uma situação natural, ao qual ele vai pescar um irmão, porque é assim que ele chama o peixe, o grande peixe que ele vai pescar, um grande marlim de 5 metros de extensão, e que poderia estar então maior do que o próprio barco. A missão dele não era só pescar o peixe que ele pegou, mas trazê-lo para o barco em segurança. Ele chama esse peixe de irmão. A noção de que ele faz parte da natureza, de que ele se precipita com honra, com honestidade para com este animal. Diferentemente, por exemplo, do Herman Melville com seu Moby Dick, onde o capitão Ahab, ele vai sob o aspecto do ódio e da vingança, ou de um animal até então tido como animal, mas que era um submarino prodigioso na virada do século XIX para o XVIII, de Jules Verne, né? Onde este submarino ele acabava destruindo com o Nautilus outras embarcações dos países de primeiro mundo que oprimiam os países mais pobres, e isso era uma crítica obviamente do Júlio Verne. Mas em Nemo você tem a figura do animal voraz, mas sendo homem, o homem que quer se vingar, Nemo querendo vingar-se ao próprio homem, e por outro lado você tem a Moby Dick tentando lutar em favor de toda a segurança dos mares, tendo a Ahab como alguém que quer vingar-se, quer se impor como humanidade ao animal. Não. Aqui o que você tem é uma luta de irmãos, sendo que em dado momento, quando o velho se vê perto de ser derrotado nessa pescaria, ele diz para ele mesmo: caramba, o homem não foi feito para a derrota. Quer dizer, é o próprio pescador dizendo para si mesmo condições assim importantíssimas para que ele pudesse vencer os seus desafios. E aí você tem as descrições mais lindas de dores físicas. Poxa, mas como é que você pode achar lindo a forma da descrição das dores físicas que concorre o nosso amigo pescador ocorre aqui com Santiago? É porque Hemingway coloca toda a sua força jornalística para descrever como as linhas passavam pelas mãos do nosso querido Santiago, e diante de um verdadeiro titã no mar, ele vai tentando puxá-lo. Aqui dentro é uma luta pela vida, pela honra, pela lealdade. E aí você tem 3 pontos básicos com os quais eu queria colocar 4 inclusive. O menino, Manolin, é o símbolo da fidelidade, é aquele que cuida, que admira, que traz alimento, que o incentiva a acordar, é o companheiro mais nobre que ele pode ter, é aquele cara que está ao lado dele todo o tempo, em toda hora. O barco é aquilo que lhe resta, é o instrumento de vida do qual ele precisa não apenas pescar um peixe, ele não pode perder o barco. A dignidade da sua vida está pautada num instrumento, não um mero instrumento, mas na alma daquilo que dá valor a ele ao buscar o quê? Buscar a conquista marítima. O mar é o tabuleiro da vida, gente. É onde ele encontra as situações mais fáceis ou as mais difíceis. É onde ele tem a glória e ele tem a derrota. É onde os instrumentos do mar, sejam eles os tubarões, sejam eles os merlin, sejam eles os atuns, fazem parte de um jogo onde todos têm direito,
Todos têm direito sobre a questão que está sendo levada. Isso quer dizer que dentro da vida nós teremos os tubarões, dentro da vida nós teremos os marlins, dentro da vida nós teremos tudo aquilo que precisaremos enfrentar. Se Drogo enfrenta um deserto, o mar de Hemingway é a estrada da qual ele se precisa para viver e para simplesmente, em essência, se colocar como um ser vivo. O grande marlin não é apenas um troféu. Ele é o troféu, mas é a decepção. É a conquista e a derrota. É o anseio e a decepção. É a realidade e o irmão da natureza. Uma novela com estilo jornalístico maravilhoso, prodigioso e que nos deixa cheio de orgulho. Lembrando que a questão do beisebol, que é uma conexão quando o Dino DiMaggio é falado, não só lá no princípio do livro, mas também no seu final, no princípio da novela e também no seu final, isso demonstra claramente que para o nosso querido Santiago não havia diferença nenhuma estar em terra ou estar em mar. Eram os ambientes naturais da sua própria vida, como ele levava a sua concepção de vida, como ele construía a sua vida. E isso é importantíssimo para que você possa compreender o que o Hemingway está tentando traduzir aqui. Ele está traduzindo aí nesse sentido de um grande realismo onde você pode sim conspirar contra você mesmo, mas você pode, mesmo onde não há fartura, continuar tendo a sua integridade de ser. E o velho assim o tem. O mar, então, e com a fórmula da relação do próprio beisebol, em certo momento o Hemingway coloca nas bocas de Santiago, no meio do mar, no meio de nas noites dentro do mar esperando a pesca, ou mesmo já lutando contra o animal que durou dias, não apenas horas, mas durou dias para trazê-los nas suas mãos. O que mais é interessante aqui discutir o fato é de que simplesmente de uma hora para outra o nosso querido Santiago fala-se de novo sobre DiMaggio, que foi um grande jogador de beisebol na década de 50, 55, casado com Marilyn Monroe e que estava lá no hall da fama, foi colocado como um dos melhores jogadores de beisebol na história dos Estados Unidos. E o mais interessante, em dado momento, quando se pergunta a ele sobre DiMaggio, ele diz que como ele sabia que o pai de DiMaggio havia sido pescador, queria convidá-lo a um dia pescar com ele nos mares do Caribe e nos mares de Cuba. É uma história impressionante, gente. É um livro para os nossos dias como aquele do Deserto dos Tártaros. Vale muito a pena, compreendendo toda a situação e entendendo que nenhum desses personagens estão soltos a um drama que talvez eu tenho por mim o próprio Hemingway viveu. Diferente de Santiago, ele não aguentou puxar as cordas durante a vida toda. Diante de Santiago, ele não conseguiu assumir a sua vitória sobre a bebida. Diante de Santiago, ele não conseguiu sobreviver às grandes derrotas nas suas relações. Hemingway acabou por se matar em 1961. Lembrando que existe na década de 30, final da década de 30, o Hemingway já era conhecido de forma muito honrosa por ter escrito a obra Porque os Sinos Dobram, que era justamente o cenário da Guerra Civil Espanhola, que ele retrata nesse livro e que depois virou filme também na década de 50. Uma obra sensacional, uma obra que eu indico a você estar lendo. Antes de tudo, quero lembrar você, porque eu não lembrei no livro no início do vídeo. Eu estou lá no Rainbow, dá uma chegada por lá, perceba lá que é uma forma da gente fugir desse corre-corre todo que às vezes acontece no YouTube. Gente, por favor, compartilhem esse vídeo, participem cada vez mais, curtam, se inscrevam para que o canal consiga crescer cada vez mais. Agora que o YouTube deu uma segurada com a gente, vamos estar crescendo, vamos vencendo cada dia mais através da literatura. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Até a próxima. Valeu, gente.